Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa última aula deste bimestre, nossa última aula do nosso ano letivo, porque a próxima aula nós já vamos para a avaliação final e terminou. Graças a Deus, terminamos o nosso curso. Voltaremos o ano que vem, vocês, no caso aí no terceiro ano, no quinto semestre, né? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje é uma breve revisão aí do nosso conteúdo, que foi bem curto no nosso último bimestre. Tivemos aí feriado, tivemos ponto facultativo, enfim, é, tanto para a nossa disciplina de segunda como de sexta, foi bem curto esse último bimestre. Mas vamos, na aula de hoje, praticar o exercício da nossa última aula. Esse exercício que eu pedi para vocês fazerem e me entregarem como composição da nota final do quarto bimestre. Então, na aula de hoje, eu vou gravar aqui a resolução do exercício e se vocês tiverem dúvidas sobre o nosso bimestre, sobre o exercício, eu estarei à disposição no horário da nossa aula, tá bom? Então, hoje vai ser mais para tirar as dúvidas aí, se vocês quiserem me procurar, e para passar para vocês a resolução desse exercício que eu pedi para vocês me entregarem, tá bom? Então, vamos lá. O exercício diz o seguinte: bom, primeiramente eu dei um balanço pronto, ele se encerrou em X1, então nós tínhamos um balanço aqui. Eu não sei porque que não está me aparecendo, deixa eu... Bom, vamos assim mesmo. Então vamos lá. O item 1, nós tínhamos lá o balanço que se encerrou em X1, certo? Aí no exercício o item 1 diz o seguinte: em 30 de novembro de X2, então o exercício aqui está supondo que não teve nada antes dessa data, não teve nada depois, só esses itens aqui para nós elaborarmos um novo balanço, tá? Em 30 de novembro de X2, a empresa adquiriu R$ 80.000 em mercadoria para revenda, estoque, com o pagamento dividido em 10 parcelas mensais. 10 parcelas mensais vai entrar no circulante. Na análise da transação, foi verificada a existência de juros embutidos de R$ 8.800. Apesar de não ser o costume comercial, a empresa conseguiu que esses juros fossem simples. Para facilitar nosso exercício, aqui eu coloquei a parcela de juros simples, tá? Para vocês entenderem que na compra de mercadoria para revenda, os juros não entram no estoque, tá bom? Os juros não entram no estoque, os juros vão para uma conta de despesas financeiras a apropriar, tá? Lá no nosso passivo. Então, de 80 mil, quanto que vai entrar no nosso estoque? Se tem 8.800 de juros embutidos, não entra R$ 80.000 no meu estoque, tá? Vai entrar 71.200. Então, vamos lá. E aqui, não quero confundir vocês, mas pode ser que a empresa tenha um plano de contas lá, que ele tenha, por exemplo, aqui, um razonete compras, que aí ele faz o quê? Debita compras e credita fornecedor. Depois aqui do compras, é que aí sim, ele transfere 71.200 para mercadorias e 8.800 para despesas financeiras a apropriar. Isso depende muito de empresa para empresa, tá? É muito bom isso aqui para fins gerenciais. A entidade quer saber quanto que comprou em determinado período, então nós temos lá um razonete específico para compras. Por quê? Se nós lançarmos direto em mercadorias e direto em despesa financeira a apropriar, não vamos ter esse controle. Mas pode ser assim também, tranquilo, tá? Então vamos lá. Faz esse cálculo separado, utiliza uma conta auxiliar ou utiliza alguns cadastros auxiliares também, sem problema nenhum, tá bom? Então, 71.200, que é efetivamente da mercadoria, eu debito. 8.800, que são dos juros a apropriar, eu debito e eu credito o total da compra, 80 mil de fornecedores, porque foi a prazo, curto prazo, tá bom? Então, nós tínhamos aqui um balanço inicial com um total de 138.500 de ativo e de passivo. Agora, atualizando, nós temos estoque, que tinha zero, agora tem 71.200.
e agora nós temos 8.800 de despesa financeira a apropriar. Por que apropriar? Porque se comprou em 10 vezes, com o passar dos meses, no vencimento dessas parcelas, aí que nós vamos jogar, digamos assim, essas despesas para despesa efetivamente. Aqui ela ainda não é despesa, ela é uma despesa financeira a apropriar, despesa financeira, juros, encargos a apropriar, etc. Tá bom? Então, ela não é uma despesa ainda. Se eu comprei a prazo, 71.200 é de mercadoria e 8.800 é de despesa financeira a apropriar. Ela vai ser própria dos períodos, dos 10 períodos seguintes com os vencimentos da parcela, tá? Princípio da competência. Então, passou um mês, aí esse aqui diminui e eu transfiro para a despesa lá na minha DRE, tá bom? Então, atualizando o nosso balanço, fornecedores a pagar agora tenho 95, eu tinha 15 de início, agora tenho 95. Houve um crédito aqui, um débito e um débito. Um débito em mercadoria para revenda entrando no meu estoque e um débito de despesa financeira a apropriar lá no meu passivo. Tá? E se fosse um passivo mais prolongado, se fossem aí 24 meses, 36 meses, as parcelas relativas ao não circulante entrariam aqui, em despesas financeiras a apropriar não circulante, passivo não circulante, e aquelas até o final do exercício seguinte, ou 12 meses após a elaboração do balanço, aqui em passivo circulante, tá bom? Como eu dei o exemplo de 10 meses, tudo aqui em passivo circulante. Primeiro ponto do nosso exercício resolvido. Depois nós vamos apropriar os juros aqui. Em dezembro de 20 do X2, a empresa conseguiu vender a prazo toda a mercadoria em estoque por 150 mil e teve ainda uma despesa à vista de R$ 2.000. Então, quanto que tinha de estoque? 71.200. A empresa vendeu todo esse estoque por R$ 150 mil. Quais são os lançamentos? Primeiro, reconhecer a receita. Segundo, foi à vista ou foi a prazo? Aqui diz que foi a prazo 30 dias. Então, receita com venda 150 mil, duplicatas a receber 150 mil. Se fosse à vista, entraria no meu caixa 150 mil. Bom, lançamento feito na receita e no duplicatas a receber. Vamos voltar para o exercício. Por ocasião dessa venda, a empresa teve R$ 2.000 de frete para enviar essa mercadoria ao comprador. Então, o frete ele representa uma despesa para a entidade, tá? Então, a despesa com frete, à vista, R$ 2.000. À vista saiu do banco e eu lanço despesa com frete, uma conta de despesa, obviamente, R$ 2.000. Um débito aqui e um crédito que eu tirei do banco. Certo? O que mais? Sempre quando acontece uma venda, não são só esses dois lançamentos que eu faço, receita e recebíveis. Não. Resta também dar baixa no estoque, porque vendeu todo o estoque. Então, e se tivesse vendido a metade? Seria a metade desse valor do estoque. Como vendeu tudo, então eu vou dar baixa e vou deixar zero no meu estoque. Tá? Então, para eu dar baixa no meu estoque, eu acredito, zerei. E onde que eu vou fazer um débito? Em custo da mercadoria vendida, CMV. Tá? Então, se eu fiz um crédito aqui porque eu vendi toda a minha mercadoria, esse foi o custo da minha mercadoria, 71.200. Pronto, sempre que eu faço uma venda, eu preciso fazer isso. Eu dou baixa no meu estoque e reconheço o custo da mercadoria vendida. Tá bom? No item 2 terminou. Item 3. No mesmo mês, logo após o recebimento da mercadoria, o comprador notou pequena diferença na cor da mercadoria. O comprador notou pequena diferença na cor da mercadoria. Então, para ele não efetuar a devolução dessa mercadoria, ele negociou com a empresa que vendeu um abatimento de R$ 10.000 sobre o valor total desses 150 mil. Por quê? Porque se ele devolve, aí a empresa que vendeu faz todo o estorno, volta toda essa mercadoria para estoque, tem que fazer o estorno do CMV, o estorno da receita, tudo mais. Agora, o que acontece? Houve o abatimento de R$ 10.000. Esse abatimento é um desconto posterior. Tá? Se fosse um desconto antes,
aí a nota fiscal sairia com outro valor. Agora, como é um desconto posterior à venda, à nota fiscal, esse desconto vai diminuir o meu contas a receber, ou eu teria que devolver esses R$ 10.000 para o meu fornecedor, para o meu cliente, melhor dizendo, se ele tivesse pago à vista. Então, de novo, é um abatimento. Vamos lá, eu tenho R$ 150.000 aqui para receber, sem considerar esses 30 que iniciou no exercício. Por ser um abatimento, é um desconto posterior. Como eu disse ali no exercício, para o cliente não devolver toda essa mercadoria, o prejuízo seria maior. Então, o que a empresa que vendeu faz? Ó, te concedo um abatimento, te concedo um desconto, você fica com a mercadoria aí, tá bom? Em razão dessas avarias. Então, como nós vamos fazer esse lançamento? R$ 10.000 um razonete de abatimento, é uma conta lá de despesa da nossa DRE, que vai entrar nas deduções da receita. Se eu debitei aqui, eu credito onde? Se eu já tivesse recebido, eu teria que devolver, aí sairia do meu banco. Como eu não recebi ainda, eu tenho um duplicatas a receber de 150.000, agora eu diminuo esses duplicatas a receber. O total ficou 170, porque o total era 180. Então, notaram? Não mexo no meu estoque não se tornou, não voltou nenhuma mercadoria para a empresa. Meu estoque continua zerado porque eu vendi tudo. E o custo da mercadoria vendida também não altera, 71.200. O valor da receita reconhecida também não altera. O que eu tenho que fazer é fazer um lançamento à parte, abatimento, que é um desconto, e diminuir essa duplicatas a receber. Mais uma vez, se fosse banco, se já tivesse recebido e tivesse que devolver em dinheiro, tiraria do meu banco. Como não tiro do meu banco, eu diminuo meu contas a receber, tá bom? Então, eu vendi 150, a empresa vendeu 150. Por razões que o cliente identificou, ele queria devolver a mercadoria, mas a empresa forneceu um desconto posterior. Então, eu não tenho mais R$ 150.000 para receber, mas eu tenho uma receita de 150, tá? Uma receita bruta. Eu não tenho mais 150 para receber, eu tenho 140. A minha receita continua registrada a 150 e o meu abatimento vai aparecer nas deduções da minha DRE. Tá bom? Certinho? Então, isso é o que disse em item 3. Agora, o que pediu o exercício? Realize todos os lançamentos nos razonetes, se vocês já fizeram. Elabore um novo balanço patrimonial e a DRE. Realizar a apropriação dos juros de um mês referente a dezembro. Por que referente a dezembro? E desconsiderar qualquer tributo sobre a compra e venda e sobre a venda, tá? Por que a apropriação? Porque eu não comprei, a empresa não comprou aquela mercadoria para revenda em 30 de novembro. Se o vencimento são em 10 meses, 10 parcelas, em 30 de dezembro eu preciso reconhecer uma parcela dos juros, tá? Teoricamente aqui eu não coloquei para vocês que em 30 de dezembro foi paga a parcela. Vamos levar em consideração que não foi paga. Ela vai continuar lá no nosso fornecedores a pagar. Apesar de ter vencido a parcela dentro do mês, a empresa não pagou. Não falei nada aqui que pagou. Mas, mesmo que não tenha pago, por isso que eu não coloquei aqui, porque não é somente quando paga. Mesmo que eu não tenha pago, eu preciso reconhecer esses juros pelo princípio da competência. Porque os juros já equivalem àquele mês entre 30 de novembro e 30 de dezembro. Então, eu preciso reconhecer um mês desses juros. Como que nós vamos fazer isso? Se são 8.800 de juros em 10 meses a juros simples, então nós vamos reconhecer 880 de despesa em dezembro, de despesa financeira, dessa despesa com juros, mesmo que não tenha pago ainda, tá bom? De que forma? Nós não temos ela aqui a apropriar, despesas financeiras a apropriar, então já passou um mês, um mês já é própria de dezembro, então nós já vamos apropriar para dezembro um mês dessas despesas. De que forma? Despesa financeira, 880, débito e crédito em despesa financeira a apropriar, porque ela está sendo apropriada. Então ela já apropriou para dezembro aqui, certo? E diminuiu o apropriar. Passou a ter 7.920, porque 880 já vai para a DRE para apurar o resultado do exercício. E aí vocês vão ver que não está batendo aqui, porque é o que falta, apurar o lucro. A hora que entrar o lucro aqui, aí nosso balanço vai bater. Por quê? Porque entrou uma receita de 150, nós vamos ter um custo da mercadoria vendida que nós tínhamos em estoque de 71.200, despesa com frete de 2.000,
e R$ 880 de despesa financeira que foi própria de dezembro, apesar de não ter sido paga, tá bom? Agora, o que nos resta? Apurar o resultado, então, para atualizar o balanço. Receita, 0, transfiro para apuração do resultado. O que mais? Abatimento, 0, transfiro para apuração. Despesa, despesa financeira e custo da mercadoria vendida. Prontinho. Quanto que nós temos de lucro, então, apurado? O resultado do exercício. Porque nós zeramos todas as contas de resultado, tá? Receitas e despesas nós zeramos aqui. As contas patrimoniais continuam com saldo e continuam figurando no balanço. Então, nós temos um lucro de 65.920. Atualizando o balanço, o nosso balanço bate. Total do ativo com total do passivo. O que mudou do balanço inicial? Aumentou R$ 140 mil de duplicatas a receber, porque houve a venda. Aqui não mexeu em nada, aqui não alterou nada. E a despesa financeira diminuiu, fornecedores a pagar aumentou, e o lucro, que foi esse aqui, ajudou no resultado da empresa. Então, o total do ativo bate com o total do passivo. O que falta? Montar a demonstração do resultado do exercício. Quanto que nós tivemos de receita com venda? 150 mil. E a receita bruta, certo? Agora entram as deduções. Devoluções, impostos sobre a venda, que eu falei para vocês não considerarem, nem sobre a compra, sobre a venda, para o exercício, tá? Agora, os abatimentos entram aqui. Lembra? Porque nós tivemos receita de 150 com venda, só que houve um desconto posterior dessa venda de 10 mil reais. Então, a receita líquida dessa operação foi 140 mil reais. Atualizando o balanço, o custo da mercadoria vendida foi 771.200. Então, nós temos um lucro bruto agora de 68.800, que significa o quê? A receita bruta menos as deduções é a receita líquida. Receita líquida menos o custo da mercadoria vendida é o lucro bruto. Falta ainda lançar o frete e aquela despesa financeira da compra da mercadoria referente a um mês. Lembra que eu falei? Que é a despesa com juros referente a dezembro, mesmo que ela não tenha sido paga pelo princípio da competência, ela tem que ser reconhecida e ela vai ser demonstrada na DRE exatamente aqui, logo após o lucro bruto, para se apurar o lucro líquido. Lógico que aqui nós temos várias outras coisas na DRE, lucro antes do imposto de renda, enfim, mais simples, uma DRE simples dessa forma aqui, tá? 880 daquela despesa reconhecida de um mês com aquela compra de mercadoria. Então, a nossa DRE bateu com a nossa apuração do lucro, certo? Esse foi o nosso exercício, então, simples para vocês entenderem que a compra de mercadoria, esses juros embutidos não entram em estoque. Onde que vai entrar esses juros daquela compra? Aqui em despesas financeiras, mês a mês. O estoque, quando ele foi vendido totalmente, o custo dele foi de 71.200. E isso fica estruturalmente organizado dentro da DRE dessa forma aqui, certo? Nosso lucro bateu 65.920. Perfeito, esse foi o nosso exercício, essa nossa aula de hoje para vocês praticarem. Qualquer dúvida sobre o exercício, sobre as questões também, que eu vou deixar para vocês responderem de hoje, podem entrar em contato com o professor aí, tá bom? Um forte abraço, até a nossa próxima aula, que é a nossa prova final do nosso último bimestre e, posteriormente, até o ano que vem, se Deus quiser. Um bom final de ano a todos. Forte abraço.